Entrevista. Meus amigos, hoje nós temos aqui no Cidade Entrevista a presença do padre Jefferson Adelino. O padre compõe a coordenação de comunicação da Diocese de Caruaru e também é pároco da paróquia São Paulo Apóstolo. Nós vamos conversar aqui sobre dois assuntos. O primeiro deles, a Quaresma, esse período que se inicia a partir da quarta-feira de cinzas. E também vamos falar sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2025. Padre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos acompanham, na Rádio Cidade. É uma alegria estar aqui com vocês hoje conversando sobre esses temas tão importantes para nós e também para a sociedade. Bom, padre, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos conversar é explicar para as pessoas o que é esse período da Quaresma. Então, a Quaresma é um tempo na igreja, um tempo litúrgico na igreja, que, como o próprio nome já lembra, são 40 dias de preparação para a Páscoa. É um tempo de jejum, de oração, de conversão, de penitência, que vai justamente nos ajudando a vivenciar bem, depois desses 40 dias, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Quaresma é um tempo litúrgico da igreja, que tem essa tonalidade até do roxo, justamente para lembrar essa penitência, o coração que está sendo preparado para a Páscoa de Jesus. Nós temos uma passagem bíblica em especial, padre, em que esse período tem aí uma marca singular, algo orientado para que as pessoas façam reflexão durante esse período? Então, a Quaresma, foi inspirada, na verdade, tanto na caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento, que foram 40 anos caminhando pelo deserto até a Terra Prometida, como lembra também aquela passagem que Nosso Senhor passa 40 dias no deserto e depois vem as tentações. Inclusive, o Evangelho dos primeiros dias da Quaresma, justamente é esse Evangelho em que Nosso Senhor fica no deserto 40 dias e depois nesse período ele é tentado, e enfim. Então, a referência bíblica do tempo da Quaresma, tanto a caminhada do povo de Deus pelo deserto, como os 40 dias de Jesus também no deserto. Claro, outras referências também existem na Sagrada Escritura desse número 40, em torno de uma preparação mesmo. Nosso Senhor passou 40 dias no deserto também numa preparação para iniciar a sua missão. Tanto é que depois do deserto ele foi levado pelo Espírito Santo. Então, ele foi batizado e depois ele foi levado para o deserto. Ou seja, é uma preparação de Jesus também para iniciar a sua vida pública, de tantos milagres, tantos sinais, tantas coisas que ele realizou. Então, assim, de fato, a Quaresma ela não foi criada do nada, ou aleatoriamente, mas de fato está ali, inspirada na Sagrada Escritura. Padre, dentro do rito da Igreja Católica, a missa de cinzas, qual o papel dela para a abertura desse período quaresmal? Há uma passagem na Escritura também que diz que viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, na quarta-feira de cinzas, todos os fiéis católicos, eles devem, na verdade, participar da celebração de quarta-feira de cinzas, porque nos lembra, primeiramente, um chamado à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, quando o padre impõe ali a cinza na testa do fiel, ele justamente diz essa frase. Ou diz, convertei-vos e crede no Evangelho, ou diz também, vieste do pó e ao pó há de voltar. Então, a quarta-feira de cinzas é o início, de fato, é o pontapé inicial para todo o tempo da Quaresma. Então, com o pó, que nos lembra que nós somos pó, viemos do pó e vamos retornar a ele, e que precisamos também de conversão, de penitência, de oração, a quarta-feira de cinzas ela inicia este tempo longo, de 40 dias da Quaresma. Padre, como o período em que Jesus esteve no deserto dá aí uma base para o período de Quaresma,
É uma situação em que o Evangelho trata ali essa presença de Jesus como algo reflexivo, um tempo de oração dele, mas também um período de muito sacrifício pessoal, né? De corpo, de muitas dificuldades. Como que é orientado aos fiéis passar esses 40 dias? Jejuns, orações, questões a serem refletidas ao longo do período? Então, o tempo da quaresma nos apresenta alguns exercícios espirituais, digamos assim, algumas práticas também de penitência, como o jejum, a abstinência de carne, né? Então, inclusive na quarta-feira, né, de cinzas, hoje temos que fazer jejum e abstinência de carne. Toda sexta-feira também, né, durante esse tempo da quaresma, com mais força, nós somos convidados a abster-se de carne também, de fazer jejum, como meio de penitência, né, nos preparando o nosso coração para a Páscoa. Existem outras práticas, como exercer a caridade, como participar das vias sacras, por exemplo, que é comum, né, toda paróquia, toda comunidade certamente realiza as vias sacras toda sexta-feira. Também o sacramento da penitência, né, ou da confissão, também é importante esse momento de se confessar, de reconhecer os pecados, né, para receber a absolvição. Né? Então, são práticas que nós somos convidados, não só no tempo da quaresma, mas muito mais forte agora, nesse tempo, para que quando chegar a Páscoa, nós estejamos melhores, né? Estejamos com o coração preparado para que não seja mais uma Páscoa, mas que seja de fato uma ressurreição pessoal, né? Que nós possamos ressuscitar com o nosso Senhor. Então, nós vamos ao deserto com Jesus, né, que passou por privações, né, por dificuldades, etc. Também foi tentado, né, porque também nós temos as tentações, e com ele também nós devemos ressuscitar na Páscoa. Então, é um caminho que, de fato, nos ajuda muito, quando nós nos expomos a vivenciar bem esse tempo sagrado da Quaresma. Nós percebemos que na Páscoa nós também vamos ter aquela alegria, né, de ter ressuscitado, de Jesus ter ressuscitado, e nós também com ele. Então, temos que vivenciar bem. Claro, jejum de comida, mas pode também ter outros tipos de jejuns, né, alguma coisa que nós gostamos de fazer, e fazer aquele sacrifício. Né, alguém que, por exemplo, de modo muito simples, né, um exemplo, é uma pessoa que gosta muito de tomar Coca-Cola, né? Então faz um jejum de Coca-Cola, 40 dias sem tomar Coca-Cola. E tem gente que não consegue, não. Né? Gosta muito de chocolate, né? Passa 40 dias sem comer chocolate. Tem gente que nem consegue. Ou seja, de fato é um sacrifício. Mas é mais aquele de carne, de comida mesmo, que nós tradicionalmente conhecemos. O senhor falou sobre a confissão nesse período. Existe uma preparação especial da igreja para receber os fiéis? Porque eu imagino que nesse período deva crescer a procura pela confissão. Quase todas as paróquias, não todas, mas quase todas, também desse tempo da quaresma, realizam um mutirão de confissões. Aumenta os horários de confissões durante a semana, no final de semana, mas também realiza um mutirão de confissões. Ou seja, convida outros padres próximos, e aí em uma noite, em um dia, os fiéis vão à igreja para realizar a sua confissão. Então é muito comum isso. Aqui na minha paróquia de São Paulo a gente faz todo ano também esse mutirão, e vai para 1h da manhã, quase 2h, porque são muitas pessoas, né? São muitas pessoas mesmo que procuram a confissão. Porque, de fato, é um dos mandamentos da igreja, né? Confessar-se uma vez ao ano pela Páscoa, né? É o mínimo. Então, tem muitas pessoas que também seguem, né, este mandamento à risca, né? Então, nesse tempo da quaresma, procura, de fato, a confissão. Nós também teremos aqui na Diocese de Caruaru, no dia 30 de março, a Caminhada do Perdão, né? Que é uma caminhada que Dom Rui, quando chegou, propôs para a cidade de Caruaru, e nós realizamos já, esse é o 3º ano. Então é um tempo muito, muito bonito, assim, muito forte, porque é a tarde toda de confissões, e depois tem a caminhada até um local e realiza-se a missa. Ainda não sei de fato como é a programação desse ano,
mas sabemos que é no dia 30 de março. Muito bem, nós estamos conversando com o padre Jefferson Adelino Gomes. Ele é coordenador da Comissão Diocesana de Comunicação e pároco da paróquia São Paulo Apóstolo. Padre, eu queria que a gente agora falasse um pouco sobre a campanha da Fraternidade, que esse ano tem um tema voltado para a ecologia. Saber como que a igreja chegou a esse tema e quais as ações que estão previstas aqui para Caruaru, para Pernambuco, sobre essa temática, como envolver os católicos nessa temática especificamente. Então, já faz muito tempo que, no tempo da Quaresma, a igreja propõe um tema para refletir neste tempo da Quaresma, né? Que, no caso, é o tema da campanha da Fraternidade, né? Que, durante toda a Quaresma, nós refletimos. Este ano tem este tema da ecologia integral, muito ligado ao Papa Francisco, né? Quando o Papa Francisco foi eleito Papa, então desde o início ele sempre fala muito de uma ecologia, ali relacionando o nome dele, né, Francisco, com São Francisco também, tanto é que a capa, né, o cartaz, melhor dizendo, da campanha tem ali São Francisco ilustrado. Então a ecologia integral para pensar em toda essa questão ecológica do planeta, né? Nós sabemos que nós somos responsáveis pela casa comum, como disse o Papa Francisco, né? O planeta, né, é uma casa comum, todos nós necessitamos dele, e todos nós precisamos de cuidar dele, de pensar em todos os aspectos do meio ambiente e tantas outras situações, do clima e por aí vai. Então, se nós queremos um planeta Terra melhor, comecemos por nós mesmos. Às vezes é muito fácil, muito mais prático acusar o outro, que o outro está errado, que o outro faz isso. Mas como é que eu estou me portando na sociedade? Uma coisa muito simples, que é uma problemática grande aqui em Caruaru que eu percebo. Em alguns locais existem lixões na rua, né? Então, ali um amontoado de lixo, e normalmente as pessoas começam a acusar o poder público porque não vai fazer a limpeza. Por que não começar pelas próprias pessoas que jogam lixo ali? Então é muito mais fácil acusar o outro. Mas quem é que coloca o lixo lá? Não é a prefeitura, não é o poder público, não é a limpeza urbana. Quem coloca o lixo lá é o próprio morador. Então não é só acusar, é eu começar das minhas atitudes. Então, se eu quero um lugar limpo, começo por minhas atitudes de não colocar o lixo ali. Então, isso é uma problemática muito grande aqui em Caruaru, né? Eu estava em outra paróquia e existia isso na frente da igreja. As pessoas reclamando que tinha muito lixo lá, que a prefeitura não mandava carro para fazer a limpeza. Sim, mas quem foi que jogou o lixo? Quem estava jogando o lixo ali? Então, ecologia não é só pensar no meio ambiente, que tem que derrubar árvore, não derrubar árvore, que não é só isso, né? São muitas outras coisas, né, que precisamos de refletir. Então, e aqui fala integral, ou seja, integrado, tudo é integrado, né? Uma coisa vai depois refletir em outra. As minhas atitudes de hoje refletem no futuro dos filhos, né? Refletem na sociedade futura. Então, assim, a campanha da Fraternidade desse ano tem um tema muito pertinente, numa situação em que nós estamos, por exemplo, o tempo, né? O clima, como está descontrolado. Ora chove, ora esquenta e fica um calor grande. Por quê? Nós sabemos também porque nós, seres humanos, não cuidamos muito bem do planeta e o planeta responde de alguma forma. Então, tudo aí é integrado, né? A ecologia integral, de fato. Bom, padre, e pelo que eu estou entendendo, a maneira de envolver os católicos é exatamente um foco nessa questão comunitária, na ação individual para o bem-estar da comunidade. Alguma ação específica está prevista? Algum tipo de mutirão de limpeza ou de ações de rua para envolver não apenas os católicos, mas uma ação para a população em geral? Então, na Diocese tem um setor de campanhas, né, que pensa justamente nessas ações. Ainda não foi divulgado nada específico, mas certamente vai sim ser colocado
algo como gesto concreto, né, da campanha. Claro, de modo nacional tem um gesto concreto que é uma campanha, que é uma coleta, né, da fraternidade, como se fala, que é no Domingo de Ramos. Então, quando chega Domingo de Ramos, toda a coleta da missa, né, das paróquias vão para a CNBB, e a CNBB destina para organizações que trabalham relacionadas com aquele tema, né? Então, já é comum isso. Então, aqui na Diocese de Caruaru, certamente vamos ter alguma ação concreta, né, para, não só, como você disse, para os católicos, mas para toda a sociedade, porque todos precisamos, né? Ainda não tem nenhuma informação muito específica, mas daqui para lá nós vamos ter alguma ciência. O senhor, a diocese em geral, imagina que possa haver algum tipo de resistência? Porque também entre os católicos imagino que existem aqueles que negam as mudanças climáticas, que consideram esse tema um tema politizado. Os senhores esperam algum tipo de resistência nesse sentido? Ou acreditam que o público em geral vai abraçar a campanha? Infelizmente sempre tem, né? Aquelas pessoas que não olham somente pelo lado da fé, né? Se deveria, né? Porque a igreja não está preocupada com a política, ela está preocupada com a fé, né? Com o coração, com a alma, né? Então, infelizmente, sempre existem essas pessoas que ficam politizando, né? No extremo, enfim. É uma coisa que não podemos controlar, né? Cada pessoa tem suas convicções, sua consciência. O certo é que a igreja não está preocupada com essas coisas, as políticas, né? Claro que existe a política pública, que é outra história, mas questão partidárias, enfim. Mas ela está preocupada com o crescimento de fé das pessoas. A campanha da fraternidade, ela veio também para ajudar nesse sentido, né? De crescer na fé, na espiritualidade, num aspecto social que também nos ajuda na caminhada de fé comunitária, né? Porque reflete, né? Reflete. Padre Jefferson, uma outra questão sobre a campanha ainda é o lema. O lema foi extraído de um texto do livro de Gênesis, que fala sobre a contemplação da criação, né? Quando Deus contempla a criação e vê que tudo é bom. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o lema da campanha. Então, Deus viu que tudo era muito bom, né? Aqui é especificamente quando ele cria o ser humano. Então, ele cria todas as coisas e vê que é bom. Quando ele cria a pessoa humana, no final do dia ele conclui que é muito bom. Então, Deus, ele criou todas as coisas, né? Lá no Gênesis nós podemos acompanhar isso. Ele criou todas as coisas e criou a todos nós. E nós somos uma obra-prima, de fato, de Deus. Somos a sua criatura mais amada, né? Todos nós, que somos filhos de Deus. Então, nós temos que nos comportar como tal, né? Como filhos de Deus. Se Deus nos deu a terra, né? Com o seu meio ambiente, seu ecossistema e por aí vai, então, um jeito de amar a Deus, de retribuir a Deus, é também cuidando daquilo que Ele nos deu. Então, no Gênesis também diz que Deus deu para Adão o poder de cuidar, de nomear as coisas, enfim, para que ele cuidasse, né? Então, assim, Deus viu que tudo era muito bom, mas, sobretudo, nós, seres humanos, né, Deus, ele criou com muito carinho. E, infelizmente, algumas pessoas não conseguem retribuir esse amor a Deus, não reconhecem, né, também que Deus é o Criador, que Deus é Pai, enfim, cada um com suas convicções. Mas nós que somos cristãos, né, que temos fé, então devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é também cuidar, né, da ecologia integral. Por isso que está aí relacionado o tema, né, com o lema, né? Então, Deus viu que tudo era muito bom, que bom, né, que Ele nos deu todas essas coisas, mas cuidemos, porque se não cuidarmos, vai chegar um momento que vai ser impossível, né, viver num planeta totalmente desgovernado, desequilibrado, climaticamente falando, enfim. Então,
o Deus viu que tudo era muito bom, nós precisamos cuidar também daquilo que Ele nos deu. Padre Jefferson Adelino, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Eu gostaria que, nesse fechamento de conversa, que o senhor pudesse nos falar sobre a programação da igreja para essa quarta-feira de cinzas, em especial a sua paróquia, e deixar uma mensagem final de Quaresma para quem está nos acompanhando. Então, toda quarta-feira de cinzas sempre tem horários especiais, né, porque como é uma celebração de fato especial, então a procura também é muito grande. Então, na minha paróquia de São Paulo Apóstolo, que fica no bairro São João da Escócia, temos missas agora de 8 horas da manhã e à noite de 7h30. Também na comunidade do Luiz Gonzaga, que é lá no bairro Luiz Gonzaga, Santa de Virges, também terá missa de 7h30 da noite. Nas demais paróquias, né, da Diocese de Caruaru, também fica próximo desses horários. 8 ou 9 horas da manhã, sempre tem missas nas paróquias, na catedral também, e à noite, todas as paróquias, sim, realizam uma missa na quarta-feira de cinzas, entre 7 e 7h30, né? Cada paróquia tem sua organização, mas fica aí nesse horário. Qualquer coisa você pode acompanhar nas redes sociais das paróquias, a sua paróquia, né? Cada pessoa pode buscar o horário na sua paróquia e vai lá ter toda a programação, não só da quarta-feira de cinzas, como também de toda a quaresma, com as vias sacras, os mutirões de confissões e retiros, né? Também se faz muito retiros nesse período. Então acompanhe nas redes sociais da sua paróquia que você vai obter essas informações. Padre, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma alegria sempre estar aqui com vocês na Rádio Cidade, né? Então, conversando sobre questões de fé, é muito bom, né? Informação que chega ao nosso coração para que nós caminhemos juntos. Manhã Cidade. Entrevista.